vocês agora curvam suas cabeças, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que toda semente que será plantada nos corações germine e dê frutos. Eu agora, Senhor, unjo cada coração, cada ouvido e cada mente para poder receber a Tua palavra. E neutralizo o inimigo que tenta trazer distração, sono ou qualquer tipo de situação, Senhor, para arrancar a atenção do Teu povo. Eu neutralizo o inimigo que tenta imediatamente vir e roubar a semente. E eu declaro que o Teu povo receberá a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Estão preparados? Abra a Bíblia em João capítulo 10, verso 14. O título da minha mensagem de hoje, ainda pregando sobre a série Graça Radical. Graça Radical. Hoje é a parte número 4 da série Graça Radical. Hoje eu encerro essa série. Amém? E aí domingo que vem nós não teremos culto pela noite. Será apenas primeiro e segundo serviço, onde o segundo serviço será voltado também para a língua portuguesa, onde Gilai vai estar cantando. E não? Como? Não, segundo. Primeiro vai ser com a língua hispana. Segundo, língua portuguesa. Nós não teremos culto à noite. E no próximo domingo, sem ser esse agora, o próximo, nós iremos nos reunir novamente. E assim eu vou começar uma nova série com vocês. Ok? O título da mensagem de hoje, dentro da série Graça Radical, é A Perspectiva de uma Ovelha. A perspectiva de uma ovelha. Em João 10, 14, eu quero dar esse texto como texto base à mensagem. É uma mensagem onde nós vamos estar estudando bastante, e eu tenho uma revelação da parte de Deus para entregar para vocês hoje. Então João capítulo 10, versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor. É interessante observar que no livro de João, Jesus se revela como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Right? Então ele começa a falar quem ele é, se identificando. Interessante que lá atrás Moisés pergunta a Deus: mas em nome de quem eu vou? E Deus simplesmente diz: diga para eles que o eu sou te enviou. E agora Jesus começa a se revelar através de adjetivos, através de nomes, títulos de quem ele é, para que possa haver uma facilidade de compreensão. Ele disse assim: eu sou o bom pastor. Interessante observar, meus amados, que ele não fala que ele é um pastor que ama revanche. Interessante observar, meus amados, que ele não fala eu sou um pastor que quando alguma coisa acontece com a minha ovelha, eu castigo ela. Ele não disse isso. Interessante observar que na primeira parte dessa série, nós falamos que quando a ovelha está perdida, o pastor deixa as 99 asseguradas, assim como Davi fez quando ele foi chamado para atender os irmãos dele. Ele deixou as ovelhas com alguém. Um pastor se preocupa, ele não deixa abandonada. E a palavra de Deus diz que quando esse pastor sai em busca dessa ovelha perdida, quando ele a encontra, ele toma essa ovelha nos braços, coloca nos seus ombros gostoso. É assim que diz a Bíblia. É assim que diz a palavra de Deus. Não fala que ele, quando encontrou ela, deu uma lição de moral nela. Não fala que quando ele encontrou essa ovelha perdida, ele pegou uma vara e quebrou a perna dela, como existem muitas versões e entendimento dessa forma, para que a ovelha se acostume aonde está as outras. Não. Ele simplesmente, em Lucas capítulo 15, você encontra isso. Ele pega a ovelha, ele coloca nos ombros, gostoso, e aí ele regozija, faz carinho nela, e ele se alegra tanto, que ele não se contenta simplesmente com a própria alegria dele. Vamos chamar os vizinhos, vamos chamar os meus amigos, alegrem-se comigo, porque a ovelha estava perdida, mas eu a encontrei. Eu encontrei, agora olha só, a minha ovelha perdida. Então eu sou o bom pastor. Não tem como sair de uma fonte de água, dois tipos de água. Não tem como sair da parte de Deus algum tipo de maldade. Por
Por favor, meus irmãos, compreenda algo. Por favor, em nome de Jesus. Uma coisa, meus amados, é antes cruz. Outra coisa, meus amados, é depois da cruz. Uma coisa, meus amados, é antes da redenção. Antes de sermos comprados pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. Uma coisa, meus amados, é antes de Jesus oferecer o sacrifício. Ele mesmo. Outra coisa, meus amados, é depois da cruz. É depois da conquista de Jesus para todo ser humano. Então não vamos confundir os tempos na qual Deus pelejava com o povo dele, porque o povo dele vivia quebrando as alianças. Não vamos confundir quando Deus, para proteger o seu povo escolhido, Israel, castigava outras nações. Quando você ouve que ele mandou matar crianças, mandou matar homens e mulheres, e até mesmo o rei, mas que Deus é esse? Meus amados, ele simplesmente fazia isso para proteger o povo escolhido dele. O povo na qual ele tinha aliança. Ele não tinha aliança com as outras nações, ele tinha aliança com Israel. E tudo aquilo que ele precisava fazer para poder proteger a Israel, ele fez. Mesmo Israel sendo infiel muitas das vezes. Quebra-se a aliança muitas das vezes, como eu já compartilhei para os irmãos. Na primeira dispensação, nós vemos a dispensação da inocência. E eu vou agir rápido aqui, porque eu não quero me concentrar aqui. Mas na dispensação da inocência, nós encontramos Adão e Eva atuando na inocência. E Deus estabelece uma aliança chamada a aliança edênica, aliança edênica, feita no jardim do Éden. Em seguida, um homem e a mulher caem no pecado. Então, se encerra esse tempo. Por que se encerra esse tempo? Porque o homem rompeu a aliança. E agora Deus tem que vir e restaurar a aliança. O nosso Deus é restaurador, meus amados. O nosso Deus ama tanto que não importa o que ele tenha que fazer para resgatar a própria imagem e semelhança dele, ele vai fazer. Não só porque você parece com ele, é porque ele te ama. E o amor na qual Deus te ama, não é um amor humano, não é um amor firmado na perspectiva humana, mas é um amor firmado no amor ágape, um amor incondicional, na qual não tem como você medir. Então ele renova essa aliança. Agora entra um novo tempo, chamado dispensação da consciência, na qual o homem agora está consciente de todas as coisas, entre o bem e o mal. E ele renova essa aliança, e essa aliança agora se denomina a aliança adâmica, na qual ele faz uma aliança com o homem. Mas o homem também rompe essa aliança, e nós verificamos em Gênesis capítulo 6, que os homens começaram a se perverter com outros tipos de criações, que eu também não quero entrar aí agora. Então rompe essa aliança, e Deus se apresenta a Noé, e ele estabelece a Noé, eu vou destruir todo ser que respira sobre a terra, mas farei uma aliança contigo. Faça uma arca de madeira resinosa. Coloca aí um casal de cada animal não limpo e 7 casais de cada animal limpo dentro da arca. Os animais limpos eram aqueles que eram utilizados para sacrifício. E eu vou fazer uma aliança contigo, Noé, e com a tua família. Então, quando a porta da arca abre, inicia-se um novo tempo. Uma aliança chamada aliança noética, a dispensação do governo humano. Mas o homem também falhou dentro do governo dele. Então Deus entra e fala com Abraão, tira Abraão da terra de Ur, a terra onde nasceu todas as religiões, a terra dos adoradores de estrelas, na qual Abraão também era um gentil. Deus chama um gentil para transformar e para estabelecer um povo chamado Israel, o povo na qual ele escolheu. Ele chama um gentil, come on. Já era manifestação da graça de Deus. Eu confundo aqueles que não são com os que são. Eu chamo aquele que você já condenou.
Eu utilizo e uso aquele que para você já estava fora dos planos de Deus. Ele arranca Abraão, faz uma aliança com ele, na qual se denomina aliança abraâmica, dentro de um novo tempo chamado o tempo da promessa, a dispensação da promessa. E ali ele começa a compartilhar com o homem tudo aquilo que era desejo do coração dele. Mas o homem solta a promessa muito fácil. O homem solta a promessa muito fácil, e agora o que realmente eles querem era lei. Era lei. Então Deus se apresenta a Moisés depois de ele ter saído do Egito. Depois de um homicídio, Deus chama um assassino. Deus chama um homicida para poder utilizá-lo para tocar o mar vermelho e o mar se abrir. Porque sabe quem tocou no mar? Não foi Deus, foi Moisés. Pelo poder delegado a ele e pela autoridade dada a esse homem que foi considerado um assassino. Come on. Nós não podemos mudar os fatos, meus amados, mas simplesmente podemos afirmar o seguinte ponto, de que Deus utiliza quem Ele quer. Até com um homem que pensava que não podia falar direito. Muitos creem que ele era gago, de fala pesada. Outra linha teológica, outra escola bíblica, creem que não é que ele era gago, ele simplesmente tinha perdido a forma de se comunicar no Egito. Porque muito tempo ele tinha saído do Egito. Então ele não sabia como se comunicar e não tinha as palavras. Não importa o que você creia, o que importa é que Deus usou Moisés. Um homem que não tinha perspectiva nem nele mesmo. Um homem que a motivação dele estava completamente caída. Um homem que não se valorizava mais, porque ele tinha na mente dele aquilo que acusava ele de dia e de noite. Meus amados, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você já não cometeu algo no seu passado, na qual até hoje vem na tua mente, e você crê que você ainda não foi perdoado por Deus? Então ele fala com Moisés. Vai e busca o meu povo. Chega para Faraó e fala, deixa o meu povo ir. Ele rompe o sistema do Egito. Quando ele fala, deixa o meu povo ir, imagina. Um povo que trabalhava para Faraó. Um povo que crescia, edificava o Egito. A ferramenta principal, até mesmo econômica do Egito. Deixa o meu povo ir. Hello. E Faraó batalha contra Deus, e ele próprio endurece o coração dele, porque para ele era o único Deus, ele era Ra. Então quando chega Moisés e fala, eu vim aqui em nome do grande eu sou, ele fala, quem é esse grande eu sou? Quem é esse Deus, Deus dos judeus, ou Deus para poder vir aqui e bagunçar com a minha terra, e bagunçar com o meu sistema? É aí onde ele endurece o coração dele. Não foi Deus que endureceu o coração dele. A palavra de Deus fala que quando Deus fala para Moisés, eu endurecerei o coração de Moisés, não é que Deus iria meter a mão no coração dele e endurecer o coração dele. Não, negativo. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte de muitos primogênitos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e o coração de Deus nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e para sempre será. Então ele não tinha prazer naquelas pragas, mas quando o Faraó escutasse, ouvisse falar, dentro da comunicação de Moisés, de que o grande eu sou, quer que você deixe o povo ir, automaticamente o coração dele ia endurecer, porque eu sou o único Deus. Eu sou Ra. Então ele batalha contra Deus, e Deus manda as pragas para combater cada deus do Egito, para demonstrar que eu sou o grande eu sou, e não há outro além de mim. Aleluia. Dá para você dar um aleluia mais forte aí? Dá para você dar um glória a Deus mais forte aí? Então ali Moisés tira o povo do Egito, um povo escravo, e agora em 24 horas, milionários. A palavra de Deus nos relata no livro de Êxodo, que quando Moisés fala para o povo, vai na casa dos egípcios, e pega
No original, a intenção é o seguinte: eu não estou batendo na tua porta para ver se você vai me dar algo. Eu estou ordenando que você me dê todas as riquezas. Eu vos dou a autoridade de entrar na prosperidade. Meus amados, quantos aqui talvez estejam desempregados? Deus te dá a autoridade de tomar posse do seu trabalho hoje. Fala quanto você quer ganhar. Quantas horas você quer trabalhar? Quantos dias você quer off? Quantos dias de sick day? Embora você não utilize como sick day, sim, para ir para o Hawaii. Hello. Peça a Deus. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então agora o povo entra na prosperidade. Um povo escravo e pela graça de Deus, em 24 horas, se tornam milionários. Ou vocês pensam que ele construiu aquele bezerro depois com o quê? Que construíram todos os utensílios do tabernáculo com o quê? Mas o povo não soube lidar com a graça. Não soubem lidar com a liberdade que Deus tinha dado a eles. Começaram a fazer coisas absurdas, na qual Deus agora, eles soltaram a promessa, porque qual que é a promessa feita a Abraão? Eu vou te colocar numa terra que mana leite e mel. Mas eles soltam a promessa. Não, a gente quer um Deus, igualzinho tem lá no Egito. É difícil, meus amados, muitas das vezes, arrancar o Egito de dentro de uma pessoa. Às vezes você pode mudar de geografia, mas a roupa interior continua a mesma. Meu amado, em nome de Jesus, eu te encorajo. Quando você mudar de atmosfera, muda também a atmosfera de dentro de você. Para que você possa entrar no novo de Deus. Pare de respirar o seu passado, porque o teu passado está te prejudicando no teu presente e bloqueando o teu futuro. Em nome de Jesus, avance com visão. Avance na promessa de Deus, que hoje nós somos herdeiros, através da semente dele, chamada Jesus Cristo. Mas não, eles não souberam aproveitar, então vem a lei. A dispensação chamada lei, na qual Deus teve que dar lei para o povo, e leis básicas. Leis básicas, e outras leis também. Dispensação da lei, aliança feita com Moisés, mosaica. Mas aí a lei simplesmente servia para poder expor ao ser humano a necessidade de um Salvador. A lei nunca serviu para realmente cumprir com a função, a fim de cancelar a possibilidade de que Jesus pudesse vir e morrer por nós na cruz do Calvário. A lei foi apenas um tutor, fala comigo, tutor. A lei foi apenas uma babá para cuidar da criança, enquanto chegasse o Pai da eternidade, o príncipe da paz. A lei simplesmente expôs o fato de que não era possível o homem cumpri-la. Ele precisa de um Salvador. E a promessa feita lá em Gênesis: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Continua de geração em geração, e em tudo o inimigo trabalhando forte para cancelar o caminho na qual Jesus viria. O diabo sempre esteve contra a semente no teu coração. A palavra de Deus fala que quando a semente é lançada no teu coração, imediatamente ele se levanta para tentar roubar essa semente. O inimigo sempre tentou cancelar o canal na qual Jesus estava vindo para salvar a humanidade. O inimigo está contra os seus sonhos. O inimigo está contra as suas famílias. O inimigo está contra as suas finanças. Porque ele sabe que essa semente que está na tua mão financia o reino de Deus. É por isso que ele ataca tantas pessoas nas finanças. É por isso que ele ataca tantas pessoas na família. Porque sabe que são gerações às vezes se perdendo. Legado, meu amado, não tem nada a ver com o passado, e sim com o futuro. Então entra um novo tempo, na qual Jesus nasce de uma virgem, chamada Maria. Uma mulher virtuosa, uma mulher dentre outras, Deus escolhe Maria. E quando nasce Jesus,
essa ovelha, para cumprir a vontade de Deus, um inimigo se levanta imediatamente para tentar bloqueá-lo de fazer aquilo que ele veio fazer. Entra a dispensação da graça, na qual Deus, através do sangue de Jesus, decide ter paz com os homens. Através do sangue de Jesus vertido na cruz, quando a gota do sangue de Jesus caiu naquela terra que uma vez era amaldiçoada, agora ela foi sarada. Eu sararei a vossa terra. Ele agora, através do sangue de Jesus, estabelece uma nova oportunidade para aqueles que querem. Observe que eu disse para aqueles que querem. Observe que eu disse para aqueles que querem. Porque o meu Deus, Ele não é um manipulador. Ele não é um mal educado, na qual o diabo chega na porta da tua casa e mete a pata dele e vai entrando, mesmo sem ser convidado. O meu Deus é gentil. Fala gentil. Fala mais uma vez gentil. Ele te dá tudo, mas espera que você venha, creia no que Ele fez e receba de coração. E agora eu vou começar minha mensagem. Que ovelha linda. Ovelha, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. João 10,14. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Quantos aqui não conhecem o pastor? Dizem que conhecem o pastor, mas falam do pastor e dos adjetivos e dos atributos de uma forma completamente torcida por causa da religião e por causa do legalismo, que bloqueia a mente humana de compreender o que bom significa. Essa foi a luta de apóstolo Paulo, escrevendo a carta para os Gálatas. Não permitam que arranque de vocês a verdadeira liberdade. Gálatas capítulo 5, verso 1. Porque Cristo vos libertou para que verdadeiramente sejam livres. Essa foi a agonia de apóstolo Paulo. De uma forma forte, ele combate a heresia, o legalismo judaico em Gálatas, querendo destruir todo o fundamento que o apóstolo Paulo estava colocando, que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Leia Gálatas. Leia Gálatas e abra tua mente para renová-la. Então vamos falar um pouco de ovelha. Vocês estão comigo? Hoje é festa. Hoje nós estamos celebrando a nossa Páscoa, uma vez que próximo domingo nós não vamos ter culto, então eu posso pregar por 2 horas. Vai? Estão comigo? Come on, sorri um pouquinho comigo. O que é uma ovelha? Vamos falar sobre ovelha. A ovelha, Ovis aries, é o nome dela, eu creio que científico. Ovis aries, a ovelha, que pode ser chamado no masculino por carneiro. Então a ovelha no masculino é o quê? Carneiro. E quando pequeno, como cordeiro. Quando pequeno, como? Anho ou borrego. Meu Deus. É um mamífero ruminante. O que é ruminante? Ele come e em seguida volta, ele mastiga de novo. Quantos de nós, quando chegarmos em casa daqui a algumas horas, não temos que começar a ruminar outra vez o que eu estou acabando de falar para vocês? As palavras que eu estou falando, às vezes fica um pouco meio, mas aí você traz de volta, e aí você rumina de novo. Você traz e rumina, para poder não dar má digestão. Right? Necessita ser um sistema natural na vida de todo crente. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Criado em cativeiro em todos os continentes, a ovelha foi domesticada na idade do bronze, a partir do muflão, Ovis orientalis, passou a ser o nome dela, que vive atualmente nas montanhas da Turquia e Iraque, ali é onde tem mais. Existem ovelhas em toda parte do mundo, mas ali é onde tem mais, por causa do frio também. Então eles sabem trabalhar com ela através do frio, através do calor. Quando vai chegando o verão, eles arrancam
toda a lã dela. Quando vai chegar no frio, eles permitem que a lã fique. Eles sabem como trabalhar bem com ela lá. As ovelhas são quase sempre criadas em rebanho. Em rebanho. Junto. Não é carreira solo. Não é cada um vai para o seu canto. Não é se eu concordar, está tudo jóia. Porque posso falar uma coisa para você? Submissão não tem nada a ver com concordar. Enquanto você está com uma pessoa e você concorda com tudo que ela faz, não significa que você é submissa, que você está concordando com tudo. Eu quero ver você ser submisso quando você não concorda. O lugar da obediência está quando você não concorda. E o teu líder fala assim, ó, vamos para ali. E na verdade você quer ir para o outro lado. Mas por obediência e honra, você vai para o lado que seu líder está falando para você. Permita-me falar algo para os irmãos. Eu não estou falando de estupidez. Eu estou falando quando às vezes nós temos dificuldade de entender algumas coisas, porque ainda estamos renovando a nossa mente. Eu não estou falando de, por exemplo, um líder que está completamente contrário às coisas do Senhor, e a motivação dele é completamente contrária às coisas do Senhor. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Mas não é a primeira coisa, por exemplo, que você discorda do seu líder, agora não me serve mais, então, qual igreja você vai? Porque é difícil você concordar com todo mundo e todo mundo concordar contigo, hello. Sempre tem algo para poder se ajustar, mas a ovelha, eu acho interessante colocar quase sempre, porque tem gente que anda sozinho, como ovelha que não tem pastor. É por isso que está mais fácil dela acabar caindo em coisas que não deve cair. Sofrer, por quê? Porque pensa que pode resolver a vida sozinho, pensa que pode andar sem mentor. Pode dizer uma coisa, qualquer ovelha ou qualquer pastor que chega em uma posição que sabe tudo e ninguém mentora ele, está em maus lençóis. Eu tenho o meu mentor, o nome dele é pastor David Sidemola. Quando eu preciso me comunicar em algo que eu não estou entendendo, está difícil isso aqui, eu ligo para ele. E enquanto ele não me responde, às vezes ele leva 3 dias para me responder. Enquanto ele não me responde, eu não me movo. É necessário você ter o coração ensinável, identificar quem vai falar na tua vida. Não tem, eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, não é assim não. Você precisa ter alguém que aponta o dedo na tua cara e fala, você está fora de linha. Está comigo? O manejo é bastante trabalhoso. O manejo com as ovelhas é bastante trabalhoso. Deus que o diga. Seja pelo fato de se tratar de um rebanho grande, ou por serem animais, agora olha só que interessante, ou por serem animais sensíveis. Tem gente que tem uma pele fina, gente. Você não pode falar nada, você não pode se expressar, às vezes, de uma forma mais forte. Pelinha fina, já machucou? Já estou saindo da igreja. Come on. Mas ovelha é bicho sensível. Graças a Deus que nós somos considerados ovelhas, mas nós somos seres humanos. Além do frio, os criadores devem atentar para as raposas e os outros predadores, que cercam as fêmeas e roubam-lhes os filhotes. Ou seja, nós pregamos o evangelho, ganhamos um filhote, automaticamente você levanta uma raposa. Você levanta os predadores, para poder vir em tico-tico, e tico-tico no fubá, e tico-tico, e tico-tico no fubá, e tico-tico. A ovelha, por exemplo, a ovelha não foi criada para liderar a ela mesma. Ela é muito fácil influenciada. De maneira muito fácil ela é influenciada. Então ela é nova, não tem ainda o conteúdo. Chega, papapá, e aí? Right? Basicamente, a ovelha fêmea é um animal dócil. A ovelha fêmea. E sem nenhum mecanismo natural de defesa. A ovelha fêmea é um animal dócil e não tem um mecanismo natural de defesa. O que deve ter influenciado para na cultura popular estar associada à ideia de inocência. No caso dos carneiros, agora estamos falando o quê? De ovelha macho. Porque no reino de Deus não tem carneiro, tem tudo ovelha. É tudo, então ovelha é macho. No caso dos ovelhas, quem é ovelha macho? Levanta a mão aqui. Fala hello. Não, tá muito, tem mais macho aqui, não tem não? Levanta a mão, quem é ovelha macho aqui? Levanta a mão. Levanta a mão e fala assim, hello.
Vamos tentar mais um grave, mais um ainda. A ovelha está mandando, hello. Ovelha macho. Eita ferro. Ovelha macho. No caso dos carneiros machos, ovelha macho, é necessário alguma precaução. É necessário precaução. As fêmeas, dóceis, inocentes, indefesas, mas os machos, necessário precaução. Com alguns animais mais agressivos, não são todos, mas alguns animais mais agressivos, tem que ter precaução. Pois estes podem usar as hastes de forma perigosa. Pode sair dando patada por aí. A ovelha, estou falando de ovelha. Quem aqui é ovelha, levanta a mão. Eu sou ovelha de Jesus. Às vezes Jesus, o pastor, vem, eu quero dar patada em Jesus. Quantos aqui já deram patada em Jesus? Levanta, não levanta não. Eu não quero que você se exponha. Não quero que você se exponha. Não levanta não. Meu Deus, meu Deus. Agora abre a Bíblia em Salmo 23. Salmo 23. Vamos ver agora algo interessante. Vocês estão comigo? Não fiquem cansados hoje, ok? Eu tenho uma palavra poderosa que eu estou entregando para vocês. Eu quero ir até o final com ela hoje. Salmo 23. E essa igreja tem um horário de terminar. É só hoje que não vai terminar no horário, ok? Glória a Jesus. Salmo 23. Vocês estão comigo? Eu quero que vocês observem quem escreveu esse salmo. Fala bem forte, como se você tivesse certeza. Davi. Quando Davi escreve esse salmo, muitas pessoas interpretam que ele está escrevendo na perspectiva de um pastor, porque ele era pastor de ovelhas. Negativo. Negativo. Ele está escrevendo esse salmo na perspectiva de uma ovelha. Porque fala, o Senhor é o meu pastor. Então ele está falando como uma ovelha. Right? O coração dele é pastoral, mas agora ele é uma ovelha. Como é que eu trato as minhas ovelhas? As minhas ovelhas podem confiar em mim. O Davi é o meu pastor. E eu sei que nada vai me faltar. Porque ele vai dar comida, vai dar pasto, vai cuidar. Quando eu preciso ser tosquiada, ele vai vir. Então Davi agora está falando para Deus, está escrevendo um salmo na perspectiva de uma ovelha. E ele fala assim, o Senhor é o meu pastor. Ele se orgulha do pastor que tem, do bom pastor. E ele garante que nada vai faltar. Ele como ovelha, ele olha o pastor e ele tem confiança no pastor. Que ele vai prover todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, através de Cristo Jesus. Hello. Nós estamos fazendo transição, para frente e para trás. Ele é o meu pastor e eu confio tanto nele, que eu declaro com a minha própria boca e escrevo que nada vai me faltar.